Como nós vimos no primeiro vídeo, a cédula de crédito bancário é um título de crédito. Portanto, como título de crédito, ela pode ser avalizada. Aliás, é importante dizer que o artigo 44 da Lei 10.931 de 2004, ela determina a aplicação naquilo em que ela for omissa das regras cambiais, da legislação cambial às cédulas de crédito bancário. Portanto, elas podem ser, ninguém tem dúvida, avalizadas, que é a garantia fidejussória própria de títulos de crédito. E aí vem uma pergunta que é muito relevante, muito corriqueira e vejo na prática acontecendo sem parar, que é o seguinte: uma cédula de crédito bancário, normalmente o banco, a instituição financeira beneficiária, vai exigir aval. E pode ser que a instituição financeira exija mais de um aval. Nessa situação, nós teríamos numa cédula de crédito bancário com mais de um aval, o que nós chamamos de avais simultâneos. Avais simultâneos são diferentes de avais sucessivos. Aval sucessivo a gente não vê na prática, que é aval de aval, né? Quase não vê. Aval de aval. Agora, avalistas simultâneos, avais simultâneos, seria quando dois avalistas avalizam um devedor só. Então eu tenho dois avalistas para o mesmo devedor, que no caso da cédula de crédito bancário seria o emitente. Então, se eu tenho dois avais para o emitente, dois avalistas para o emitente, numa cédula de crédito bancário, nós temos avais simultâneos. Então eu gostaria que vocês fizessem a seguinte reflexão: se o emitente no vencimento não paga a cédula de crédito bancário, a instituição financeira terá a prerrogativa de executar, além do emitente, os avalistas. E diga-se de passagem aqui, sem necessidade de protesto. O protesto não é necessário na cédula de crédito bancário, nem para executar obrigados indiretos. Mas neste caso aqui, se eu tenho avais de avalistas do obrigado direto, que é o emitente, até por isso eu não precisaria do protesto. Mas enfim, se um dos avalistas paga, ele tem direito de regresso, não tem dúvida, e até me valendo aqui da legislação cambial, que a Lei 10.931 de 2004 faz referência, o avalista, quando paga, ele tem direito de regresso contra o avalizado, no caso, o emitente da cédula de crédito bancário. Mas aí a pergunta é a seguinte: e se, evidentemente, o emitente ele não tem capacidade patrimonial para fazer frente a essa execução? O avalista te faz a seguinte pergunta, aquele avalista que pagou, que efetuou o pagamento ao banco. Bom, eu sei que seria frustrado, o avalista dizendo, eu sei que seria frustrada minha execução contra o emitente, eu não vou receber porque ele não tem nada, mas eu sei que o outro avalista, aquele que avalizou junto comigo a cédula de crédito bancário, ele tem capacidade patrimonial e, portanto, ele poderia honrar com parte do pagamento. E ele te formula a seguinte pergunta: eu posso executá-lo pelo menos pela cota-parte que ele teria, né, já que nós dois somos avalistas, 50% para um, 50% para outro. Em outras palavras, o que se quer saber é se há solidariedade civil entre avalistas simultâneos. E a resposta, gente, é que não. No caso da cédula de crédito bancário, não há solidariedade entre avalistas simultâneos. Por quê? Primeiro, a lei omissa, a Lei 10.931 de 2004, ela nos remete à legislação cambial, que seria a Lei Uniforme de Genebra, né, o Decreto 57663-66, anexo 1, também não trata da solidariedade civil entre avalistas simultâneos, entre obrigados do mesmo grau, e aí eu caio na regra geral do Código Civil. Qual que é a regra geral do Código Civil? Artigo 265. A solidariedade não se presume, ou ela decorre da lei ou da vontade das partes. Como não é o caso, a conclusão que eu tiro é que se um avalista paga a soma da cédula de crédito bancário, ele não teria direito de regresso
contra o outro avalista, nessa hipótese que eu disse de avais simultâneos.